Boa noite a todos, aqui é a professora Cíntia Mello e hoje nós teremos a nossa sexta aula do curso de Introdução ao Iramutec e veremos especificidades e análise fatorial confirmatória, a famosa AFC. O que faz a AFC e o que ela é? A AFC ela é uma análise que utiliza-se de alguns índices, ou hipométrico ou Q², e por meio dela a gente consegue visualizar os nossos dados num plano fatorial, em comparação com algumas variáveis que nós tenhamos selecionado lá naquela linha de comando que a gente utiliza na classificação e na organização do nosso corpus textual. Quem tiver dúvida sobre o que eu estiver falando, voltar algumas aulas do nosso curso e ver lá a aula sobre preparação do banco de dados, a aula 2. É mais ou menos essa análise aí que a gente consegue visualizar com FC, ou seja, a distribuição das palavras por características, aí no caso de idade, tá? Apesar dessa imagem não estar nos ajudando. Então, como é que a gente pode fazer aí a análise de especificidades e AFC? Após entrar no Iramutec, após introduzir o nosso banco de dados, isso a gente já viu lá atrás na aula 2 e 3, a gente deve clicar aí uma dessas duas opções que estão sinalizadas, ou em análise do texto, ou em especificidades AFC, que é esse círculo aí marcado com esse ícone amarelo, tá? Que é a mais usual, que é o atalho, ok? Quando você entrar, novamente, vai abrir essa janela aí, que você deve, a partir dela, você pode fazer algumas codificações para trabalhar no seu banco. Por hora, a gente sugere sempre, em todas as análises, ignorar inicialmente esse quadro e deixar rodar livre, sem nenhum tipo de limpeza no banco, exceto se depois você quiser limpar, porque a imagem está, entre aspas, poluída. Então, se você tiver dúvida aí sobre essa limpeza, volte na aula 4, onde a gente explica detalhadamente essa janela. Em seguida vai abrir para vocês essa janelinha aí, que está aí, variáveis escolhidas. Em algumas coisinhas a gente precisa entender aí. A primeira delas é formas utilizadas, que é quando você pode utilizar a classificação das formas. A gente também viu isso aí nas aulas anteriores. Você pode utilizar apenas as formas ativas e complementares, ou só as formas ativas, ou só as formas complementares, certo? Você teve determinado momento que você pôde fazer a categorização das tuas palavras e formas de palavras nessas três classificações, e a partir de agora, em todas as análises, você pode escolher ou ativas e complementares, ou só as ativas ou só as complementares. Aí, por default, ele já vem aí, né, automático, ativas e complementares. Então, a gente sugere, inicialmente, também não mexer nessa janela e deixar ela um pouco livre, exceto depois se você quiser trabalhar melhor o seu banco e as suas análises. A segunda opção aí, onde tem selecionado por, você pode escolher variável ou modalidade. Por variável, vai abrir esse espaçozinho aí embaixo, onde tem todas as variáveis que você utilizou na codificação dos teus textos no teu corpus. Aí, no caso, no meu exemplo, tem tempo de transplante, idade do participante, quem é o indivíduo, a escolaridade e assim por diante. A outra opção é quando eu quero fazer a análise, essas comparações por modalidade, ou seja, por texto. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um conjunto de entrevistas, eu não quero comparar por nenhuma característica, eu quero comparar por cada sujeito de entrevista. Então, eu deixo aí por modalidade. O score, a gente tem a opção aí de índice hipergeométrico ou de Q². A gente aconselha deixar aí por default, que já é utilizado. Para quem quiser entender um pouquinho, o Q² é o teste, né, estatístico de comparação de frequências, um teste não paramétrico, e a lei hipergeométrica e baseado na teoria da probabilidade, eu deixei a colinha aí, já que é uma coisa um pouco menos comum da gente ouvir falar. A frequência mínima é a frequência mínima de palavras que você pretende manter em análise. Então, aí por default ele também já vem 10. Então, no caso, só será
considerada nas análises as palavras que têm pelo menos uma frequência 10 ou superior, ok? A gente sugere aí você selecionar apenas a variável que você quer trabalhar e deixar as outras marcações como elas estão no automático. Então, na sequência, vai abrir aí para vocês essa janela com várias abas abertas. Nas abas formas comuns, a gente consegue visualizar aí, como vocês podem ver do lado esquerdo, as palavras que aparecem. No caso, eu escolhi por sexo, então vai aparecer sexo 1 e sexo 2, que são as duas codificações que eu dei. E aí eu vou conseguir ver o índice, a força dessa palavra em cada uma dessas variações dessa variável sexo. Então, sexo 1 feminino, sexo 2 masculino, a gente consegue aí ver quais são as palavras que são mais fortes em cada uma delas. Em tipos e tipos de frequência, a gente consegue ver essas frequências por formas de palavra. Eu também deixei aí uma colazinha rápida para vocês poderem acompanhar. Então, eu posso ver a frequência das palavras, por exemplo, adjetivos. Os adjetivos são mais presentes em qual dessas classificações, sexo 1 ou sexo 2, e assim por diante nas outras classificações de palavras também. E assim por diante. Então, aí vamos tentar entender primeiro o que são esses números aí que a gente está vendo nessa tabela do lado esquerdo, ok? Como mostra aí circulado para vocês, essa análise vai mostrar todas as palavras que aparecem mais de 10 vezes, porque foi um ponto de corte que a gente colocou lá, que já vinha no automático, mínimo 10. E a força dela em cada uma dessas modalidades, ou seja, no sexo 1 e no sexo 2. Vocês vão ver aí também, por exemplo, no sexo 2, que as palavras aparecem no negativo, ou seja, elas são pouco fortes aí no sexo 2, essas palavras, ok? Então, por exemplo, sexo 1 é homem, e eles citam mais as palavras cirurgia, conhecimento, transplante, medicação. Já o sexo 2 são as mulheres. Aí a gente vê só as palavras fracas, ou seja, elas estão no negativo. Se eu olhar lá no final da minha tabela, eu vou conseguir visualizar as palavras que apareceram mais forte entre as mulheres. Aí a gente vê médico, lembrar, casamento, filho, ou seja, as preocupações que são mais das mulheres que fizeram transplante cardíaco. Então a gente já vê aí uma representação de gênero muito forte nessas palavras que são mais características entre os homens e entre as mulheres. Lembrando que isso pode ser feito em qualquer um tipo de variável que você tenha no seu banco, ok? Se você clicar aí com o botão direito em qualquer uma dessas palavras, a gente já viu isso em outras aulas, vai aparecer aí alguns lugarzinhos que eu posso brincar um pouco. Então, se eu clicar no botão direito na palavra bombear, e clicar na palavra formas associadas, eu vou conseguir ver todas as palavras que têm a mesma raiz dessa palavra bombear. Bombear, bombeia, bombeando, e a frequência delas aí. Se eu apertar em concordância, vai aparecer todas as frases, a palavra nas frases inteiras, em que essa palavra bombear ou suas associadas aparecem. Lembrando sempre que ela aparece e mostra a linha de comando do texto do qual essa frase foi retirada. Igualmente, a gente pode ver aí em típico segmento de texto, no caso a gente vê aí por sujeito, ou seja, aí no caso o indivíduo 9, então a gente olhou por texto, todas as palavras que aparecem no texto do indivíduo 9. E em gráfico a gente consegue visualizar também essas palavras aí num gráfico dentre os sujeitos no qual ela emerge. Então a gente vê a palavra bombear aparecer no sujeito 4, no tempo 4, no tempo 6, tempo 7, então a gente consegue compreender um pouco mais essas palavras num gráfico. Observe que dependendo da variável que você for utilizar aí nessa análise de AFC, pode aparecer ou não essa última aba que está aí, a AFC. Eu vou voltar e vocês vão ver aí que em sexo, por exemplo, essa aba ela não apareceu aí nessa análise anterior que a gente fez de sexo feminino e masculino. Já aqui, nessa outra análise, onde a gente fez por tempo
de transplante, aí são as classificações do sujeito, por quanto tempo já faz que eles fazem transplante. Lembrando que esse é um banco de dados sobre pacientes pós-transplante cardíaco, já aparece essa aba FC. Então, nem todas as variáveis que eu selecionar, ela vai aparecer, porque às vezes não é forte o suficiente para emergir num plano fatorial, ok? Mas ela é uma aba que vale muito a pena você analisar, porque ela vai mostrar essa distribuição dessas palavras dentre essas variáveis e dentre essas modalidades dessa variável que você selecionou, num plano fatorial que é bem interessante. Então, ela vai mostrar aí duas imagens no mesma janela. Logo em cima, ela vai mostrar essa imagem que está do lado esquerdo, como eu tentei colocar as duas na mesma tela, a imagem não ficou muito boa, mas você vê que aparecem as palavras aí distribuídas num plano fatorial. E se você descer no cursor do seu computador até a parte inferior da tela, você vai ver num plano fatorial, tá aí um pouco apagadinho, não dá para ler direito, mas é apenas as variáveis, aí no caso o tempo de transplante, então aparece aí tempo 1, tempo 7, e vai aparecer elas distribuídas no plano fatorial, sem nenhum tipo de palavra. Num relatório, a gente aqui no laboratório costuma colocar essas duas imagens como se fossem sobrepostas, e aí a gente consegue apresentar num relatório melhor essas palavras no plano fatorial, e que palavras se aproximam mais de cada variável. Então, a gente faz isso num programa de análise, até mesmo no PowerPoint, e aí você consegue ver, por exemplo, aí a palavra vitória, tentar, doador aqui do lado direito superior, representativas do grupo de 31 a 40 anos. Já a palavra casamento, domingo, ruim, aqui no inferior esquerdo, do público mais velho. Então, a gente vai conseguindo aí visualizar melhor essas palavras no plano fatorial, mas também com as suas variáveis aí próximas. Essas variáveis, elas estão assim bem extremos no plano fatorial, não foi por um acaso, foi porque era a exata posição delas nessa imagenzinha aqui que vocês estão vendo do lado direito, ok? Voltando aqui à tela. Então, vou continuar, ok? Se vocês verem essa imagem agora, ela está um pouco mais limpa. Eu vou retornar. Olha aqui, ela parece um pouco mais limpa do que a imagem anterior. Como é feita essa limpeza? Justamente naquela janelinha lá que eu disse que vocês tivessem alguma dúvida, poderiam voltar para a página 4, para a aula 4. Então, ali a gente tem alguns comandos que nos facilitam uma limpeza da imagem, limpeza entre aspas, ok? Quando essa tela, essa imagem aparece muito poluída com muitas palavras. Ainda é possível ainda a gente fazer alguns ajustes gráficos, fazendo a partir desse íconezinho aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, circulado de vermelho, onde a gente tem algumas opções aí de melhoria dessas análises, dessas imagens que a gente tem, ok? Quem tiver dúvida pode dar uma olhadinha nos nossos manuais. Agora, uma última curiosidade para a gente finalizar a aula de hoje é que quem viu a aula 5 viu que lá quando a gente rodou a CHD, a classificação hierárquica descendente, a gente teve uma aba que era a FC, que a gente já tinha algumas imagens lá de análise fatorial confirmatória. E agora a gente tem uma análise específica de AFC. E aí você pode se perguntar, Cíntia, qual é a diferença da AFC lá na aula 5 e aqui na aula 6? É bem simples, tá, gente? Eu vou passar aqui a imagem para vocês poderem visualizar. Nessa imagem que a gente tem superior esquerdo aí da tela, é a nossa AFC que a gente rodou lá na aba quando a gente estava fazendo a classificação hierárquica descendente. Olha aqui, se vocês puderem visualizar comigo. Aqui a gente estava analisando CHD e tinha uma aba AFC. E ela aparece exatamente as palavras no plano fatorial. Mas o que é que aí que é diferente dessa outra que a gente acabou de rodar? Aqui são todas as palavras do meu corpus distribuídas no plano fatorial por classe. Então, aqui é uma classe, aqui é uma classe e aqui é uma classe. Então, a gente tem aí 3 classes nesse corpus, ela se dividiu em 3 classes e essas classes se apresentaram aí num plano fatorial. Não há a organização ou a comparação dessas palavras por nenhum tipo de variável. Já na FC,
que é essa imagem aqui que vocês já viram algumas vezes nessa aula, a gente tem a classificação das palavras. Não são as mesmas palavras que aparecem aqui, claro que são as palavras do mesmo corpus, pode ter algumas palavras em comum, mas vocês podem visualizar que as palavras são bem diferentes dessa distribuição, porque são exatamente as palavras que se destacam nessa diferenciação aqui pela variável, que no caso aqui é a idade. Então, é essa a diferença dessas duas AF6. Então, para finalizar, Cíntia, como é que eu coloco isso num relatório? Então, eu gosto sempre de, no final da aula, mostrar com exemplos de relatório. Isso aí é o trabalho de conclusão de curso da graduação de uma aluna, e ela apresentou aí a FC dela. Então, deixo aí para vocês um modelo, simplesmente para vocês verem como pode ser apresentado isso, mas é simplesmente um modelo, é um exemplo. Cada um tem a sua forma de escrita. E aí está a continuação da análise fatorial dela. Se vocês retornarem à aula 5, vocês vão ver que no final da aula 5 eu apresento esse mesmo relatório, só que ela começa a AFC apresentando exatamente outros dados, ok? E aí a gente tem a AFC propriamente dita. Então ela primeiro apresenta na AFC as palavras que apresentam distinção, no caso aí por sexo e por idade. Então ela fala primeiro as palavras que se destacam entre os homens, a gente já viu na aula de hoje: conhecimento, cirurgia, medicação, ajudar e bombear. E as palavras que se destacam entre as mulheres: casar, querer, morrer, sentir, responsabilidade. Se você tem a apostila, essa imagem foi retirada da figura 40, que é exatamente essa daqui, tá ok? A gente tem as palavras que se destacam no sexo e, como eu falei, lá no final, se a gente descer o cursor, a gente vai visualizar aqui as palavras que se destacam no outro sexo. Continuando aí o segundo parágrafo, ela vai explicar um pouco e trabalhar um pouco essa ideia, a discussão dos dados dela. No terceiro parágrafo, ela vai apresentar essa mesma proposta, só que agora na organização por tempo de transplante, ok? Então, ela coloca as palavras que se destacam em cada grupo. E, novamente, a gente tirou isso aqui dessa imagem, onde a gente tem os grupos de transplantados e as palavras que se destacam em cada um. Continuando o relatório aqui da aluna, ela agora apresenta isso num plano fatorial. E aí ela coloca aí a organização desse material num plano fatorial por idade. Ok, gente? Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre análise de similitude. Ok? Um abraço a todos. E fiquem aí com um outro modelo de relatório que é bem interessante também, que ele faz uma comparação nesse caso aí era eu me despedi antes da hora, né? Então, é um outro modelo de uma AFC que ele faz uma comparação de palavras que emergiram em atletas paralímpicos, sobre a imagem deles, a apresentação social que eles fazem sobre o esporte. E é interessante visualizar essas formas de escrita, porque ele já tem uma forma de escrita diferente, e ele mostra algumas análises bem diferentes quando ele faz a análise pelo eixo X e o eixo Y, onde ele faz a imagem output, input e individual, coletivo. Depois vocês podem dar uma olhadinha melhor para ver, mas é bem interessante também o formato de escrita que ele coloca. Um abraço a todos. Por hoje agora realmente é só.